Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Sempre um grande prazer poder conversar um pouquinho com vocês sobre investimento, sobre educação financeira. Assim, nosso bate-papo vai engrandecendo o nosso conhecimento e nós seguiremos juntos o caminho rumo à independência financeira, que é o que todo mundo deseja, com certeza. O vídeo de hoje é sobre as famosas e temidas opções. Conheço muita gente que deixa de operar opções porque tem medo, porque não se sente seguro, mas saiba que elas são uma forma maravilhosa de potencializar seus rendimentos. Eu, particularmente, já consigo aumentar em 60% meus rendimentos mensais operando opções. Então, vocês podem ver que ela tem um efeito muito grande nos seus investimentos. Mas se você quer aprender como operá-las, como negociar de forma simples, de forma segura, de forma objetiva, fiquem comigo até o final do vídeo porque temos bastante para conversar. Primeiramente, se o conteúdo do vídeo estiver te agradando, então deixa aquele like, isso com certeza vai ajudar muito no crescimento do canal, vai fazer com que o YouTube leve este conhecimento para mais pessoas e todo mundo possa ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre investimento, sobre renda passiva, sobre renda extra. Eu gostaria também de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você aqui do Rio de Janeiro tenha qualquer demanda contra o INSS, seja referente à revisão de qualquer tipo de benefício, aposentadorias em geral, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, auxílio maternidade, o antigo auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, ao LOAS, ao Auxílio Brasil, enfim, qualquer demanda referente ao INSS, se você é aqui do Rio de Janeiro, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em ajudar. Quando se trata de opções, de ações, saiba que este é um tema bem complexo, bem extenso. Para vocês terem uma ideia, existem livros com mais de 400 estratégias somente referente a opções. Poderia ter um curso superior para você saber como operar opções, de tão vasto que é este tema. Então, seria impossível tratar tudo apenas em um vídeo. Este vídeo será apenas introdutório ao tema, mas se você prestar a devida atenção, fazer as devidas anotações, com certeza você já estará hábil a fazer as suas primeiras operações, as mais simples, que eu vou passar aqui hoje para vocês. Então vamos fazer a seguinte comparação. Quando você está iniciando no investimento, quando você começa a operar renda fixa, poupança, seria como se você estivesse pilotando um kart. Agora, quando você eleva um pouquinho mais, começa a operar ações, fundos imobiliários, fundos agrários, seria como se você estivesse pilotando um Stock Car. Conhece Stock Car? Tem Mitsubishi, tem Astra, Vectra. Agora, quando você passa a operar opções, seria como se estivesse pilotando um Fórmula 1, meu amigo. É um outro mundo. Imagine você pilotando um carro a 350 km por hora. Bem, isso são as opções. É o que temos de mais volátil referente às ações. Com certeza pode te trazer ganhos explosivos, mas também pode te trazer grandes perdas. E se um Fórmula 1 é tão perigoso assim, se pilotar um Fórmula 1 é tão perigoso, por que não existe tanta fatalidade? Você lembra quando foi a última morte na Fórmula 1? Sabe por que isso não acontece com frequência? Porque a segurança é levada à risca. Tudo que é referente à segurança, eles levam ao máximo. Então, para operar opções, você tem que pensar da mesma forma. Tudo que é referente à segurança, a se proteger, você tem que levar à risca. Você não pode bobear. Por quê? Às vezes, um deslize já é o suficiente para levar todo o seu patrimônio, ou pelo menos grande parte dele. Portanto, tudo que eu falar aqui, referente à sua segurança e proteção, anote, estude bastante, não perca nenhum detalhe, porque com certeza, se você fizer tudo que eu falar aqui, terá grandes condições de ser bem lucrativo neste mercado. Então, qual é a definição de opção? É o direito de comprar ou vender determinado ativo, chamado ativo objeto, por um valor pré-definido a uma data pré-estabelecida. Podemos perceber, então, que trata-se de um contrato futuro. Sempre que negociamos opções, estamos firmando um contrato com reflexos no futuro. E existem opções com vencimentos semanais, vencimentos mensais, vencimentos com mais de um ano, 2 anos, e todas as operações referentes a opções resumem-se somente a duas coisas, call e puts. Ou você é comprador ou vendedor de calls, ou você é comprador e vendedor de puts. Agora vamos imaginar a negociação em opções como uma relação de consumo.
E qual é a frase que nós mais ouvimos quando se trata de relação de consumo? É que o freguês tem sempre razão, não é mesmo? Bem, aqui tem algo bem parecido. O que você deve ter em mente, e isso você não pode se confundir de jeito nenhum, são os direitos e as obrigações, tanto de quem vende como de quem compra. Porque se você fizer esta confusão, com certeza vai perder dinheiro. Isso aqui tem que estar claro para você. E quando se diz que tem a ver com a relação de consumo, que o freguês tem sempre a razão, por quê? Quando você compra determinada opção, então você tem o direito de exercer determinada coisa. Quando você vende, você tem obrigação. Então, isso é extremamente importante. Então, quando você compra, quando você tem o direito de exercer, imagine que você comprou um produto e algum tempo depois aquele produto apresentou um defeito. Então, você tem o direito de exigir que aquela garantia seja executada. Mas, por algum motivo, de repente, você não quer mais aquele produto. Aquela garantia já não é mais útil para você. Então, apenas você deixa para lá. Opção é a mesma coisa. Você tem o direito de exercer aquela determinada opção, mas você pode apenas abrir mão. Já quando você vende, você não tem esse direito. Você tem uma obrigação de cumprir. Então, o contrato ele será cumprido independentemente da sua vontade. Será executado automaticamente. Qual é a opção de compra? O comprador ele tem o direito de comprar a ação pelo preço pré-determinado. Imagine que uma ação esteja custando R$ 38 e a pessoa imagina que ela irá até os 45. Então ele pode comprar uma call com strike nos R$ 40. Se a avaliação dele estiver correta, ele pode comprar no 40 e vender nos 45. E qual será o preço médio dele? Será o preço que pagou, 40, mais o preço que pagou pela call, R$ 1. Então, seu preço médio seria R$ 41. Já o vendedor dessa call tem a obrigação de entregar as ações, caso na data do vencimento o valor esteja acima dos R$ 40. Se estiver abaixo desse strike, se estiver abaixo de R$ 40, a ação virou pó. Então, o vendedor não precisa fazer absolutamente nada. Ele terá apenas embolsado aquele R$ 1. Então, aqui vai outra regra de ouro. Jamais venda calls se você não tem ação para entregar. Porque se na data do vencimento o valor da ação estiver acima do strike, será executado automaticamente. Ou seja, a corretora irá entregar as ações, você tendo ou não tendo, e caso você não tenha, você ficará negativo, com taxas altas cobradas pela corretora. Então, sua perda será muito grande. Put, opção de venda. Imagine que você é possuidor daquela ação que está custando R$ 38 e você tem medo que essa ação caia bastante. Você quer se proteger com a ação nessa área de valor. Então você pode comprar uma put com strike nos R$ 38, pagando aproximadamente 90 centavos por ela. Então, se na data do vencimento dessa put o valor da ação estiver abaixo dos R$ 38, você tem o direito de vendê-la no 38. Agora, já o vendedor ou lançador dessa opção, se na data do vencimento o valor estiver acima dos R$ 38, então ele não precisa fazer nada. Nós dizemos que a opção virou pó. Ele apenas embolsa o valor da venda dessa put. Agora, se o valor estiver abaixo de R$ 38, ele é obrigado a comprar a ação no strike determinado, que foi os 38. E como na venda da put ele já vinha embolsado 90 centavos, então seu preço médio é os 38 menos 90 que ele já recebeu. Seu preço médio passa a ser R$ 37,10. Então aqui fica outra regra de ouro. Jamais venda put se você não tem interesse em comprar a ação. Por quê? Como vendedor da put, você tem a obrigação de comprá-la caso na data do vencimento esteja dentro do valor. Se você tem ação no lucro e quer vendê-la, você pode vender call e ganhar mais dinheiro ainda. Já se você quer comprar determinada ação, você pode vender put e acabar comprando ação ainda mais barato. Bem, mas aí você vai falar, Alexandre, mas isso é fantástico, isso é o paraíso, é muito fácil ganhar dinheiro com opções. Mas é aí que a coisa complica um pouco. Essas são as operações mais fáceis, vendas de call e vendas de put. E vocês viram que pode ganhar um valor pequeno com elas, mas as pessoas querem ganhar muito mais com opções. A opção, ela pode dar muito mais retorno. Porém, quanto maior o retorno, normalmente maior é o risco. Então, você terá muito mais risco envolvido nas operações para poder ganhar um pouco mais. Mas veja que no exemplo que eu dei, você ganhou R$ 1 em determinada opção e 90 centavos em outra.
E normalmente as opções são negociadas em lotes de 100, com exceção de algumas, tipo BOVA11, que você pode negociar uma por uma. Mas imagine que você vendeu 100 calls a R$ 1, então você ganhou R$ 100. Agora vamos analisar os principais conceitos que você tem que saber, que você precisa saber ao negociar opções. Opções americanas e europeias. Essa distinção é de suma importância. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento até a data do vencimento. Então, o comprador de determinada opção americana, ele não precisa esperar a data do vencimento. Ele pode exigir o seu exercício antecipado. Então, se você é um vendedor de uma opção americana, você tem que ter muito cuidado, porque a qualquer momento aquela obrigação pode ser exercida. Já uma opção europeia, ela não pode ser exercida antecipadamente. Ela somente tem o seu exercício na data do vencimento da opção. Todas as puts brasileiras, elas são europeias, ou seja, se você é um vendedor de put, não precisa se preocupar com exercício antecipado. Garantia. Como o exercício das opções se dá de forma automática, como eu falei para vocês, a corretora ela precisa ter algo em garantia. Por quê? Quando chegar naquela data do vencimento da opção, ela vai executar de qualquer forma. Então, ela precisa ter alguma garantia de que você tem condições de cumprir aquele acordo. E você pode deixar em garantia dinheiro, ações, fundos imobiliários, alguns títulos de renda fixa. Você deve fazer contato com a sua corretora para saber o que você pode deixar em garantia, porque muda de corretora para corretora. Agora, já que você pode deixar títulos de renda fixa como garantia, que tal, então, deixar esse título aplicado e mesmo assim operar opções? Então você está ganhando das duas formas, com a negociação das opções e com o seu dinheiro da garantia que está aplicado na renda fixa. Eu costumo chamar isso de renda fixa turbinada. Eu uso bastante. Algumas pessoas chamam de dividendo sintético, porque você consegue extrair algum valor das ações, mesmo sem possuí-las. Caso você venda put, você ainda não tem ação, mas você já está ganhando dinheiro com aquela determinada ação. Venda de calls também. Você tem ação, mas você está aumentando o seu rendimento. Por quê? Se você vende call e não for exercido, não chega a entregar a sua ação, você ganhou duas vezes. Você ganhou com o dividendo da ação e ganhou com a venda da call. Então, com isso, você consegue turbinar os seus rendimentos. Margem. Do dinheiro que você deixou em garantia, uma parte fica bloqueada a título de margem pela corretora. Normalmente, gira em torno de 30% do notional. E o que é o notional? O notional é o dinheiro que é exigido para cumprir toda a sua obrigação. Então, no exemplo anterior que eu dei, venda de 100 calls no strike de R$ 38, 100 vezes 38 dá R$ 3.800. Esse é o notional exigido para cumprir toda a obrigação. Só que a corretora ela não exige tudo isso. Normalmente, 30% desse valor já fica bloqueado e o restante será necessário somente no exercício da opção. E este é o ponto que mais impacta os operadores inexperientes. Por quê? Eles se apegam somente ao valor que a corretora chama como margem. Eles não se apegam ao notional total da operação. Porém, como aquele dinheiro está preso em margem, se você precisar operar para encerrar as suas operações, este dinheiro você não vai conseguir negociar. Ele está preso. Bem, já viu o tamanho do problema. Então, como você resolve isso? Você tem que ter muito mais dinheiro do que apenas o que está sendo chamado de margem. Então aqui vai outra dica de ouro. Só opere opções se você tem o notional total da operação. Nunca opere apenas baseado na margem, pois se na data do exercício você não tiver o notional necessário para cumprir a obrigação, você ficará em débito com a corretora. Volatilidade. Vários são os pontos que impactam o preço de determinada opção, mas com certeza a volatilidade tem um peso gigante na formação do preço de determinada opção. Por quê? Quanto maior é a volatilidade do mercado, maior é a incerteza em negociar determinado ativo. Então, por conta disso, as opções acabam ficando mais caras diante de um cenário de alta volatilidade. Portanto, se você pretende vender opções, é melhor que faça quando a volatilidade está alta. Já se você quer comprar opções, é melhor que espere quando a volatilidade esteja menor, pois assim o preço da opção também estará menor. Rolagem. Aqui temos um excelente conceito. E quando você domina o conceito da rolagem, com certeza você pode ganhar muito dinheiro referente a opções. E a rolagem nada mais é do que postergar o exercício de determinada opção. Sempre que você negocia determinada opção,
aquela operação está aberta até que ela seja encerrada ou até que chegue o exercício de determinada opção. Mas você não precisa esperar o exercício da opção. Você pode encerrar essa operação antes. Você pode encerrar a qualquer momento. E para você zerar determinada operação, basta que você faça a operação inversa da inicial. Exemplo, se você vendeu put, você vai zerar essa opção comprando put. É claro que a mesma put e na mesma quantidade. Então o conceito para zerar é bem simples. Se você vendeu, você recompra. Se você comprou, você vende. Dessa forma você fica zerado e sem nenhum tipo de obrigação. Mas como que seria então uma rolagem na prática? Bem, vamos lembrar daquele exemplo que eu dei, que você vendeu uma opção custando R$ 1. E na hora de recomprar, essa opção estava valendo R$ 2, por exemplo. Portanto, a opção com vencimento próximo, a que você precisa encerrar a operação, está valendo R$ 2. Porém, a opção de mês seguinte está valendo em torno de R$ 2,80, por exemplo. Normalmente, a opção do mês seguinte, com um prazo maior, ela sempre vale mais. E por que isso acontece? Porque o risco envolvido, quando nós temos um período de tempo maior, o risco é maior. Então, uma rolagem na prática, muitas das vezes acontece dessa forma. Você vendeu por R$ 1 e precisou recomprar por R$ 2. Porém, você, no mesmo dia que recompra por R$ 2, você já vende a de vencimento seguinte, de R$ 2,80. Ou seja, recomprou por 2 e no mesmo dia vendeu outra valendo R$ 2,80. Portanto, você postergou no tempo o cumprimento daquela obrigação. E esse tipo de rolagem você pode fazer sempre que for vantajoso, sempre que você consegue encerrar uma operação pagando determinado valor e vendendo a opção de mês seguinte por um valor maior, é vantajoso. Porém, às vezes acontece, como por exemplo, às vezes o valor está muito dentro do dinheiro, está muito dentro do strike, e a opção com vencimento posterior é mais barata do que a de vencimento mais curto. Então, neste caso, não é mais vantajoso você fazer a rolagem. É mais vantajoso você deixar ir para o exercício. Imposto. E o imposto envolvido nas operações com opções é o mesmo imposto que para negociação em ações, ou seja, 15%. E a apuração do imposto é somente feita quando você encerra a operação ou na data do vencimento. Exemplo, se você vendeu uma opção este mês e você a recomprou no mês seguinte, você deverá apurar perdas ou lucros somente no mês seguinte. Ou, se você vendeu uma opção hoje com vencimento para daqui a um ano e você não efetuou o encerramento dessa operação, se você deixou ir para o exercício, a apuração de perdas ou lucros se dará somente daqui a um ano, somente no vencimento da opção. Portanto, isso você não pode se confundir. A apuração do imposto é somente quando você encerra a operação, nunca no momento inicial, ou se você não encerra, na data do vencimento. E algo muito interessante referente ao imposto ocorre quando você faz a rolagem das opções. Por quê? Lembra que você vendeu por R$ 1 e recomprou por R$ 2? Então, nessa operação você está perdendo R$ 1. Vendeu por R$ 1, recomprou por R$ 2. Então você teve uma perda contábil de R$ 1. Isso é o que você vai declarar para a Receita Federal. Que naquele mês você teve uma perda de R$ 1. Porém, lembre-se que você encerrou a operação neste mês e no mesmo dia você revendeu para o mês seguinte por R$ 2,80. Então, neste mês você comprou uma por R$ 2 e vendeu para o mês seguinte por R$ 2,80. Então, na sua conta bancária, estará tendo um lucro de 80 centavos por opção. Então, veja que na prática você teve um ganho substancial na sua conta, mas para a Receita Federal você apurou uma perda financeira. Então, isso aqui na prática nós chamamos de uma perda apenas contábil, pois na prática a sua conta bancária teve um acréscimo patrimonial. Isso acontece bastante com as rolagens, você precisa estar atento, e é super comum. Taxas, e aqui é algo que você não pode deixar passar de forma alguma. Antes de negociar qualquer tipo de opção, você primeiro precisa saber quais são as taxas cobradas pela sua corretora. Muitas corretoras diferem muito na cobrança de taxas quando relaciona-se a opções. Algumas cobram a taxa fixa para qualquer operação, outras não cobram taxas para operações vendidas e cobram taxas para operações compradas, e às vezes para o exercício dessa opção que você está comprada é de 0,5% de todo o notional envolvido naquela operação, então é um valor bem alto. Outras não cobram taxa alguma para exercício, portanto você precisa estar atento a isso, porque muitas das vezes o seu lucro vai embora no pagamento de taxas.
Portanto, certifique-se antes quais são as taxas cobradas. E agora que nós já falamos dos principais conceitos relacionados às opções, chegou a hora de tratarmos das principais estratégias para você já começar a operar hoje mesmo. Então, as mais fáceis já comentei. Se você tem determinada ação no lucro e quer vender, venda call. Se você quer comprar determinada ação, venda put. Outra operação, bem fácil de se fazer, é a trava. E as travas, elas têm um risco já controlado. E existe trava a crédito, que é quando você recebe um valor, quando você faz a operação, e trava a débito, que é quando você paga para montar determinada operação. Então imagine que a ação custa R$ 38 e você acredita que ela vá para os R$ 45. Então você pode comprar uma call com strike R$ 40, no valor de R$ 1, por exemplo. Mas às vezes você quer negociar 1.000 opções. Então você precisaria ter R$ 1.000. Porém, se você vender uma call com strike superior, valendo 50 centavos, por exemplo, que pode ser uma do strike 42, então você irá ganhar R$ 500 com a venda dessas opções. Então, teria que pagar 1.000, ganhou 500, agora você precisa somente de R$ 500 para montar essa operação. E qual será o seu lucro nessa operação? Bem, se você tiver certo e a ação passar dos seus strikes, tanto do R$ 40 como dos R$ 42, você ganhará a diferença entre esses strikes, do 40 para o 42, R$ 2. Porém, você já pagou 50 centavos. Seu lucro passa a ser R$ 1,50 por opção. Agora, lembre-se que você só terá lucro se você acertar o movimento do ativo, pois se ao invés de subir a ação ficar lateral ou cair, você terá perdido os 50 centavos iniciais. Agora, com estes mesmos strikes, você pode fazer a operação na forma de crédito, quando você recebe para montar essa operação. Então, aquela que você comprou por R$ 1, agora você vai vender. E aquela que você vendeu por 50 centavos, agora você compra. Então, agora, na verdade, você vendeu uma de R$ 1 e comprou uma de 50 centavos. Você está recebendo 50 centavos nessa montagem. Porém, o seu viés agora passa a ser o contrário. Por quê? Como você recebeu para montar essa opção, recebendo 50 centavos, você vai ficar com esses 50 centavos se o preço cair. Então, se o preço cai, ao invés de subir, você embolsa esses 50 centavos. Agora, se o preço for contra você, se o preço passar dos strikes, tanto dos R$ 40 como dos R$ 42, como você vendeu a opção do strike 40, você tem a obrigação de entregar a ação nos R$ 40. E como você comprou uma opção de strike R$ 42, você tem o direito de comprar a ação aos R$ 42. Portanto, você vai vender no 40 e vai recomprar nos 42. Você teve uma perda de R$ 2, mas você já ganhou 50 centavos na montagem da operação. Então, a sua perda passa a ser de R$ 1,50. Então, perceba que você está ganhando 50 centavos na montagem, mas pode perder R$ 1,50 se a operação for contra você. Muita gente perde bastante dinheiro com as travas a crédito, porque recebe um pequeno valor na montagem, mas na hora que a operação vai contra, paga uma grana bem alta. E outra operação bem vantajosa é o booster, onde você vai combinar uma venda de call com a trava, por exemplo. Então imagine que você tem ação que custe R$ 38 e você quer vendê-la. E você possui 1.000 ações. Portanto, você compra 1.000 calls no strike R$ 38 por R$ 2, por exemplo, cada uma. E você vai vender 2.000 calls no strike de R$ 40. Neste caso, você ficou com uma operação que nós chamamos Zero Cost Call, ou seja, você não pagou nem recebeu nada para montar, ficou no 0 a 0. Por quê? Você pagou R$ 2.000 nas calls, mas você recebeu R$ 2.000 nas vendas das calls também. E qual a vantagem disso? Por que seria vantajoso, já que você não recebeu nada para montar? Bem, é porque agora essa operação, se ela der certo, você vai ganhar muito mais do que apenas a simples venda da call. Por quê? Além da venda da call, ela tem uma trava atrelada a essa operação. Então, na verdade, seria como se você estivesse vendendo as suas ações por R$ 42, mas porque você ganhou também o valor da trava. Então, o booster é excelente para potencializar a venda de uma call, por exemplo. E você também pode fazer uma operação parecida, combinando uma trava, quando o valor está lá embaixo, quando você quer negociar a compra de determinada ação. É a chamada Seagull. Imagine que uma ação caiu bastante e está num preço que você considera bom para a compra. Então, como você vai comprar essa ação,
você vai vender puts. Porém, você imagina que como essa ação caiu muito, ela pode repicar e o valor subir um pouco. Então, se o valor subir, você também pode ganhar, se você fizer uma trava neste ativo. Bem, então na Seagull, vamos supor que você quer comprar determinada ação, porque está num preço muito bom, então você vende as puts. Vamos imaginar que você ganhou R$1,50 na venda dessas puts. Com esse R$1,50, você vai montar uma trava, que nós já vimos como é que ela funciona. Então, se ao invés da ação cair, ela subir, você vai ganhar dinheiro com aquela trava que você montou. E se a ação realmente continuar caindo, você vai comprar a ação mais barata. Lembre-se que quando você vende put, você quer comprar a ação. Portanto, estas são as operações mais básicas, mais fáceis para se iniciar no mundo das opções. Como eu falei, é um mundo vasto, tem muitas e muitas estratégias, mas com essas, com certeza você já consegue ser lucrativo, já pode fazer uma boa renda mensal. E se o vídeo foi proveitoso para vocês, se curtiram, deixem aquele like, porque ajuda muito, muito no crescimento do canal e na divulgação do vídeo para mais pessoas. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aqui nos comentários. Isso faz com que o nosso bate-papo fique ainda mais interessante e que eu tenha ideias para trazer novos vídeos para vocês. Com certeza estarei aqui aguardando todos no próximo vídeo.